Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Como é que você está? Essa é a nossa pergunta, costumeira, né? Inicial. E nesse programa de Cordão 3 Dobras, nós queremos a sua alegria, a sua felicidade e que você tenha a vida eterna. Hoje nós vamos trazer aqui para você uma palavra em Colossenses capítulo 1. Quando eu digo lá em ou em Colossenses, na Bíblia Sagrada tem um livro chamado Colossenses, né? A Bíblia é o livro dos cristãos, e está no capítulo 1 de Colossenses, o texto que a partir dele nós vamos trazer uma palavra para os nossos corações, para o seu coração. Capítulo 1, versículo 6, que diz assim: que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Aleluia! Essa palavra aqui, eu vou ler dois versículos, na verdade eu vou ler um versículo anterior a esse 6, que é o 5, e depois vou ler o 7. Né? Diz assim, graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, é Paulo falando, né? Porque ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. O versículo que nós lemos e vamos repetir. Que já chegou a vós. O que foi que chegou a vós? O que é que ele está dizendo? O Evangelho. Como também está chegando em todo mundo. O que é que está chegando em todo mundo que Paulo estava dizendo ali? O Evangelho. E já vai o que agora o Evangelho? Frutificando, dando resultado. À medida que ele ia sendo pregado, ia o quê? Trazendo o resultado. O resultado era o quê? Os frutos. Como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. O Evangelho, ele veio, ele está vindo, ele está aí. O Evangelho você já ouviu de alguma forma, você sabe que Deus existe. Você já ouviu falar de Jesus, do Evangelho. Quando você diz assim, Jesus, você está se dirigindo ao Evangelho. De alguma forma, alguns falam de uma maneira, outros de outra. Mas quando a gente fala de Jesus, nós estamos falando do Evangelho, né? Ou seja, de uma boa notícia, de uma nova proposta que Jesus veio trazer, que se chama Evangelho, o Evangelho da graça, o Evangelho de Cristo. E esse Evangelho está sendo propagado em todos os cantos, inclusive ele tem chegado agora para você e para mim. Ele tem chegado aí para você, né? E ele tem dito que esse Evangelho é o Evangelho da graça e da verdade. Colossenses está falando. Esse Evangelho tem sido pregado e esse Evangelho é o Evangelho da graça e é o Evangelho da verdade. A graça por quê? Porque todos nós pecamos, não tínhamos condições de sermos absolvidos, porque o pecado traz a condenação eterna, e Cristo veio, morreu e ressuscitou. Pagou a nossa dívida e nós recebemos a graça de graça, né? Mas nós recebemos ela de que forma? Pela verdade. A verdade é quem? Cristo Jesus. Portanto, Deus está dizendo assim, o meu Evangelho está sendo pregado. E os frutos virão. E qual é o fruto que vem? Você entregando a sua vida nas mãos de Jesus. Portanto, eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus, porque esse Evangelho tem lhe alcançado, está lhe alcançando agora. Você voltar para Jesus também, porque esse Evangelho está sendo pregado. Você se consertar, porque esse Evangelho está sendo pregado, como eu estou pregando agora. E esse Evangelho é de graça e ele é pregado em verdade. E a verdade é Cristo. Amém? Então o convite é esse. Deixe o Evangelho entrar, porque é de graça e é em verdade. Pai, abençoa essa pessoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.